Eric Andrade, você me perguntou se eu acho que a religião virou autoajuda e qual o poder da religião nos dias de hoje. Eu acho que a religião virou autoajuda no sentido de consumo. A religião autoajuda é uma religião que normalmente mistura várias tradições de uma forma meio diet, assim, né? Quer dizer, budista, mas não tanto. Cristianismo autoajuda já é um cristianismo mais de massa, é aquela ideia de Jesus ajuda a emagrecer, Jesus ajuda você a ficar rico, né? Jesus ajuda você a arrumar namorada ou namorado, tem até sites para isso, né? Tinder para Jesus, alguma coisa assim. Então aí você pode dizer que a religião virou autoajuda. Isso porque o sujeito, o mundo moderno, pós-moderno, é muito centrado na ideia da pessoa olhando à sua volta como se o mundo fosse uma espécie assim de prateleira do free shop. Agora, eu não acho que toda religião é autoajuda hoje. E quando você pergunta sobre o poder da religião nos dias de hoje, a religião continua poderosa. Veja só o que ela fez na França, no dia 13 de novembro, veja o que ela está fazendo na Síria, veja o poder dos evangélicos no Brasil, veja o modo como muitas pessoas se submetem à crença em xamãs e pais de santo. Então a religião continua com poder. A impressão que a gente tem que ela perdeu o poder é que ela perdeu um pouco no Ocidente o poder público, como a gente disse, no sentido de que você não pode chegar, por exemplo, num tribunal e dizer que você matou a sua mãe porque Deus mandou, e o tribunal não vai chamar um padre para dizer se era Deus mesmo que estava falando. O tribunal vai chamar um psiquiatra para dizer se você é doido. Então, a religião perdeu o poder no Estado laico, perdeu o poder no sentido institucional do Estado, mas ela continua agindo fora das instituições, em grande parte do Estado, e ela continua agindo na dimensão privada. Então, a ideia de que a religião perdeu o poder, eu acho bastante ilusória. Tailan Granzotto, sua pergunta é muito interessante. Por que marido bom é marido manso? Essa ideia está na obra do Nelson Rodrigues, né? O Nelson dizia que o homem ideal para marido é um nada. A mulher está disposta a aceitar todas as paixões do amante, mas o marido ela quer um marido manso. Tem a versão feminina desse comentário do Nelson. Se a mulher quer um nada para marido, o homem quer uma mulher sem personalidade para esposa. No sentido de que o Nelson dizia que personalidade demais uma mulher estraga o casamento. O que o Nelson quer dizer com isso é que um bom casamento precisa de uma certa rotina, de uma certa previsibilidade, o que tem a ver com o cotidiano. A gente, no mundo contemporâneo, despreza o cotidiano porque a gente tem uma herança romântica. E os românticos achavam o cotidiano brega, banal, besta. E que o legal era você ser uma pessoa muito louca, emocional, passional. Né? E o Nelson Rodrigues era um romântico, né? A gente sabe. Então, se marido bom é marido manso, eu não acredito que isso, se você sair perguntando para as mulheres, elas vão dizer isso de forma muito clara. Porque se ele for muito manso, uma espécie de Amélia cara, ela vai se encher o saco. Assim como o cara também se enche o saco de uma Amélia o tempo inteiro. Então eu não acredito que a gente possa universalizar a ideia de que marido bom é marido manso. Agora, do ponto de vista do Nelson, o que ele quer dizer com isso é que sim, num casamento, numa relação cotidiana, você precisa de uma certa rotina, de uma certa previsibilidade, ou seja, roubos demais cansam. Mas a ideia de que você esteja sem arroubos o tempo inteiro, ou seja, que a vida seja muito mansa, pode encher o saco. Então, se você tiver à procura de um conselho, eu diria para você não ser muito manso, não. Porque se você for manso demais, a tua mulher seguramente vai procurar alguém que seja um pouco mais bravo, senão ela vai dormir de sono na sua presença.